Olá pessoal, é o seguinte, ontem foi passado uma questão sobre o assunto que eu apresentei num vídeo anterior, né? Lá dentro sobre como transformar caloria em joule ou joule em caloria. Então veja só, aqui é a segunda questão, certo? Do nosso exercício de aprendizagem. E ele traz uma questão agora para a gente utilizar uma dessas duas fórmulas que eu falei que a gente usar. Essa primeira fórmula aqui é para calcular o calor sensível. E a segunda fórmula, essa daqui, é para calcular a capacidade térmica. Sabendo que, eu vou escrever aqui, ó, o Qzão é a quantidade de calor. O M é a massa. O Czinho é o calor específico. E o ΔT é a variação de temperatura. Vou colocar assim só para vocês entenderem, porque vocês estão ouvindo minha voz, fica melhor. Certo? Isso aqui é para calcular o calor sensível. E para calcular a capacidade térmica, eu vou usar o C, que é a capacidade térmica. O M, que é a massa. E o Czinho, que é o calor específico também, certo? Então, todas as vezes que a gente for fazer a questão, a gente tem que analisar qual é a fórmula correta que a gente vai usar. Eu coloquei as duas para vocês verem a diferença aí. Então, bora pensar aqui comigo. Veja só. A questão traz o seguinte. Um objeto de massa 100 gramas recebe 91 caloria de energia e sua temperatura sobe de 20 para 30 graus Celsius. Qual o calor específico? Veja só, eu vou usar essa fórmula ou essa, professor? Veja só, pela questão aqui, eu tenho várias coisas que dá para mim escolher logo de cara a fórmula que eu vou usar. Então veja só, aqui ó, um objeto de massa 100 gramas. Aqui tem massa? Tem. Aqui também tem massa? Também tem. Recebe 91 caloria de energia. Veja só, aqui eu não tenho a quantidade de caloria, certo? E aqui sim, ó. Aqui é a quantidade de calor sensível. Então a quantidade de calor sensível aqui foi 91. E sua temperatura sobe de 20 para 30. Aqui eu também tenho, ó, variação de temperatura. Aqui não. Então, para se resolver essa questão, é essa primeira fórmula aqui, ó. A primeira fórmula, certo? O que é que eu vou fazer depois que eu ver qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou pegar os dados que tem em cima e vou colocar aqui do lado, que é para me ajudar. Então ele está dizendo aqui que eu tenho 100 gramas de massa. Eu vou colocar aqui, ó. Massa igual a 100 gramas. Depois ele fala que ele recebe 91 caloria de energia. Caloria é o Qzão aqui, ó. Então, Q é a quantidade de calor sensível, 91 caloria, certo? E sua temperatura sobe de 20 para 30. Então, essa variação de temperatura, eu já sei que é temperatura final menos temperatura inicial. Isso vai ser igual a quanto? Olha só, pessoal. Quem é a temperatura final? Essa variação de temperatura aqui, ó. Temperatura final é 30, inicial é 20. 30 menos 20, 10. Então a variação foi 10 Celsius, certo? Qual é o calor específico? Ele quer o Czinho, que é esse daqui. Então agora o que é que eu faço, professor? Agora você vai fazer o seguinte. Se ele está querendo o C, você vai colocar todos os valores na fórmula aonde for referente a eles e depois calcular. Então bora lá. O Qzão aqui, ó,
que é a quantidade de calor, de caloria, 91, igual, quem é a massa? 100 gramas, vezes, quem é o calor específico? É o que ele quer, C, vezes, quem é a variação de temperatura? 10. Agora eu vou fazer a conta. 91 é igual, vou multiplicar esse vezes esse, ó. Muito fácil, ó. 1 vezes 1, eu boto 1. E vou repetir o zero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 100 vezes 10, 1000. Vezes C. Eu quero encontrar o C, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse para lá e vou trazer esse para cá. Só vou trocar os lugares para ficar melhor para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. 1000 vezes C, que é igual a 91. E agora eu boto C é igual a 91 dividido por 1000. Vou dividir o número de cima pelo número de baixo. Isso implica dizer que C é igual a quanto? Bora fazer a continha. 91 dividido por 1000. Posso dividir 91 por 1000? Não. 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, ó, posso dividir 910 por 1000? Não. Vírgula aqui, vou botar um 0 aqui, outro 0 aqui. E agora, 9100 por 1000 posso? Posso. Aí eu vou dividir aqui, ó. Quanto é que dá esse número por esse aqui? Vou botar 9. 9 vezes nada é nada, para nada, nada. 9 vezes nada é nada, para nada é nada. 9 vezes nada é nada, para 1 é 1. 9 vezes 1, 9. Para 9, nada. Para continuar, aumenta um 0 aqui. 1000 por 1000 dá 1000. 1 vezes nada é nada, 1 vezes nada é nada, 1 vezes nada é nada e 1 vezes 1 é 1. Então, o calor específico aqui, para o resultado dessa questão aqui, vai ser 0,091. Vou apagar aqui, ó. Vou colocar o valor. 0,091. O que, professor? Cal, que é de caloria, tracinho, Celsius. Isso é a resposta dessa segunda questão. Veja só, pessoal. Se por acaso vier outras questões, que eu vou colocar também assim, pedindo para calcular o calor sensível, você substitui os valores que ele der e calcula o quê? Ele não pediu para calcular o calor sensível, ele pediu para calcular o calor específico, ó, que é o Czinho, o pequenininho aqui, calor específico. Então eu fui, coloquei os outros valores e encontrei. Se ele pedir para calcular a massa, você faz do mesmo jeito. Coloca os valores nos outros e calcula o M, a massa. Se ele pedir para calcular a variação de temperatura, você coloca os outros valores e calcula a variação de temperatura. Eu vou ver se tem como fazer mais um desse aqui, agora pedindo uma outra coisa aqui. Ou pedindo o calor sensível, ou a massa, ou a variação de temperatura. Esse aqui ele pediu o calor específico. Então o calor específico desse aqui é 0,091 caloria por Celsius, certo? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Vou ver se passo outra questão dessa aí, referente a essa. Depois eu passo mais uma usando essa fórmula aqui, que é bem fácil. Ok? Valeu, tchau, tchau.